Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Tito, no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Pregar depois do pastor Tiago, que pregou no domingo. Pastor Paulo, desculpa. Pastor Paulo que pregou no domingo. Qualquer pregador um pouco mais tradicional vai parecer um pouco presbiteriano, mas ainda somos pentecostais, amém? Tito capítulo 3, verso 1 e 11, eu vou ler a versão que está no telão. Lembrem-se a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas, que sejam amáveis e mostrem a todos verdadeira humildade. Em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas quando Deus, o nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Essa é uma afirmação digna de confiança e quero que você insista nesses ensinamentos para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Não se envolva em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, nem em disputas e brigas sobre obediência às leis judaicas. Essas coisas são inúteis e perda de tempo. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta uma primeira e uma segunda vez, depois disso não se relacione mais com ele. Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmos com seus pecados. Amém? Antes da gente se assentar, vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai, nós entramos no momento da exposição e reflexão do texto bíblico, que o Teu Espírito Santo, que traz luz para a nossa mente e fogo para o nosso coração, possa nos conduzir, Senhor, no entendimento dessa palavra, Senhor, na exposição do texto bíblico, que o Senhor traga transformação para a nossa mente, para o nosso coração, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém. Pode se assentar. O tema é moldados para testemunhar. E talvez quando você tenha visto esse tema lá na semana que passou, você viu lá no Instagram e talvez você tenha pensado num testemunho mais voltado para quando alguém recebe um milagre ou quando alguém recebe uma bênção, uma transformação, aquele testemunho de mudança de alguém que estava perdido, ou que estava no mundo das drogas, ou que tinha algum milagre que precisava acontecer e que Deus fez. E de fato esse é um testemunho e um excelente testemunho para se contar. Nós incentivamos sempre que os irmãos, quando têm testemunho para contar, que relatem à igreja. Isso ajuda, traz crescimento, traz desenvolvimento da fé, principalmente para os irmãos que são mais novos, traz renovo para os irmãos que já estão na igreja há algum tempo. E é muito bom, nós tivemos o testemunho da Thalita recentemente, que nós lemos aqui, foi uma bênção, nós temos nos alegrado com o testemunho dos irmãos. Mas quando eu li esse texto e quando eu estava refletindo sobre o que está escrito aqui em Tito capítulo 3, do verso 1 ao 11, eu me lembrei de um termo que eu não ouvi há muito tempo na igreja: o bom testemunho. É um testemunho que está mais ligado à forma como as pessoas se comportam
no dia a dia, dão bom testemunho em casa, dão bom testemunho na igreja, dão bom testemunho. As pessoas se preocuparam tanto em ter algo bom para dizer sobre quando vai falar que é crente, que se esqueceram de que o testemunho é a porta de entrada, é o cartão de visitas de todo cristão. Ter um bom comportamento diante da sociedade, das autoridades, diante da igreja, diante dos seus vizinhos, diante dos seus colegas de trabalho, diante do mundo como um todo. Ter um bom testemunho é o cartão de visita de todo crente. E é um termo que se perdeu ao longo do tempo. As pessoas estão mais preocupadas em parecer ser do que ser. E diante do texto de Tito, que nós lemos no capítulo 3, do verso 1 ao 11, a primeira coisa que eu percebi é que Paulo estava chamando a igreja que estava em Creta para viver um bom testemunho, dar bons testemunhos. E não apenas testemunhos de milagres, mas testemunhos diários de como a salvação, de como o evangelho pode influenciar e transformar positivamente uma pessoa. E ser moldados para testemunhar não necessariamente é preciso de um milagre daqueles visto em filme, sabe? Aquelas coisas, você pede um raio, um sinal, e Deus manda um raio. Tem aquelas pessoas que pedem muita confirmação para Deus, né? Deus, se essa palavra for para mim, que fulano de tal vem e fala, aí fulano de tal vai lá, Senhor, ainda estou em dúvida, se o Senhor puder mandar a irmãzinha ciclana para falar para mim. Não necessariamente apenas sobre milagre, testemunhar sobre um milagre de uma transformação, de uma cura, ou de uma transformação de quem estava preso no mundo das drogas, mas o milagre de uma transformação diária de convivência com Cristo. Cristo é real e está vivo, amém? E se Ele habita no meu e no seu coração, então existem muitas coisas que devem partir de mim e de você para o mundo, para a sociedade, não só para o ambiente religioso, o ambiente cristão. Eu quero ler com os irmãos o verso 1 e nós vamos expor este texto. Diz assim: lembrem a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. O que parece ter surgido na sociedade, principalmente na sociedade ocidental e no Brasil, principalmente, é uma indignação das pessoas com as autoridades. Cada dia que passa, as pessoas confiam menos nos seus políticos. Cada vez que passa o tempo, as pessoas confiam menos nos seus patrões, confiam menos nos seus líderes, confiam menos em seus pastores. Cada dia que passa, o brasileiro tem um motivo a mais para confiar menos nas suas lideranças. E isso parece ter gerado no coração das pessoas um sentimento de que não vale a pena se manter a ordem, se a ordem não for do jeito que eu quero. O fato de você não concordar politicamente com o líder, com o político, com o juiz, o fato de você não concordar com alguma coisa no meio da sociedade não te dá o direito de você desobedecer à autoridade que Deus instituiu. E isso tem causado muitos problemas, porque a desconfiança nas lideranças, principalmente aqui no contexto da ilha de Creta, é justamente um contexto político. E trazendo isso para a nossa realidade hoje, existem 1000 motivos para que eu e você não tenhamos confiança nas nossas lideranças. Mas o fato de você não confiar no seu político, no fato de você olhar para o deputado que rouba em Brasília, o fato de você perceber que a corrupção está instalada em todas as áreas da política, não te dá o direito de você furar o farol vermelho. Não te dá o direito de jogar o lixo no lugar errado na rua. Não te dá o direito de você não cumprir com as suas obrigações, de declarar os seus impostos corretamente. Não te dá o direito de você abandonar
uma ordem estabelecida e instituída por Deus, simplesmente porque você não gosta, porque você não concorda ou até não confie. A palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Eu queria pedir para o nosso irmão Paulo colocar em Romanos capítulo 13, eu quero ler com vocês do verso 1 ao verso 7. O que surge nesses tempos é um sentimento, uma insurgência anarquista, em que não se respeita nenhuma lei, em que nenhuma lei é respeitada no meio da sociedade, e isso não é bom. O princípio do direito, o princípio de todas as coisas que são instituídas, principalmente no mundo ocidental, nasce a partir do cristianismo. E se nós abandonarmos os princípios da lei, os princípios da ordem, os princípios da boa convivência cívica, já é um motivo para a gente dizer que nós, como igreja, falhamos. Vamos ler o que Paulo diz para os romanos, no capítulo 13, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que se fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre de medo das autoridades? Você deseja? Faça o que é certo, e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo. A gente estava, antes de iniciar o culto, falando sobre multas de trânsito. E só os irmãos que levaram uma multa recentemente sabem que punir o bolso já é uma boa punição. Mas aqui Paulo está falando de uma punição que vai além. Pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. A Bíblia é clara, toda autoridade é instituída por Deus. As que a gente gosta e as que a gente não gosta. As que a gente entende e compreende e as que a gente não entende e não compreende. O fato é que se Deus amanhã quiser e tiver a vontade de mudar o nosso sistema político, Ele muda, para o qual Ele quiser. Se amanhã Ele tiver o desejo de colocar um outro presidente, um outro prefeito, um outro deputado, um outro vereador, Deus faz. Deus tem poder para isso. E o fato é que todas as autoridades são instituídas por Deus. Todas elas. É o que a Bíblia nos ensina. Paulo está dizendo isso num contexto de Roma. Paulo está dizendo isso diante de uma autoridade e de homens que subjugavam povos, que faziam guerras, que tinham em seu coração ações que não eram agradáveis, que não eram boas, mas Paulo insistiu em dizer que aquelas autoridades também foram instituídas por Deus e que devem ser respeitadas. Então, diante da convivência diária que nós temos, respeitar as regras, respeitar as leis são fundamentais. Eu estava refletindo sobre como a sociedade brasileira estava indignado com uma série de coisas. Você olha a quantidade de chuva e quando inunda uma rua e talvez o seu carro esteja lá, não é legal. Mas a gente deveria parar para pensar nisso quando a gente joga uma garrafa no chão da rua, sem descartar corretamente o lixo, que vai parar nas galerias e que vão bloquear os esgotos e que vão encher as ruas. Nós, como população, como seres cívicos, como cidadãos, nós agimos de maneira ainda muito primitiva. Quanto mais nós nos voltarmos a cumprir as leis, para ter a nossa mente, o nosso coração livres de qualquer culpa, quanto mais nós cumprirmos com aquilo que nós devemos no nosso dever cívico, melhor será a nossa cidade, melhor será o nosso país, melhor será a nossa nação.
E nós precisamos voltar o nosso coração para isso. Se Deus está dando uma direção na palavra sobre isso, nós devemos cumprir. Faz bem para nós cristãos, sermos olhados como bons cidadãos. Ele não é só crente, ele não só ora e as pessoas são curadas, ele é um bom cidadão. Ele cuida da sua cidade, ele cuida do seu povo, ele dá exemplo. Amém? Vamos ler o verso 2. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas. É aí que o negócio vai ficando mais complicado. Que sejam amáveis e mostrem a todos verdadeira humildade. Veja, o coração do crente que recebeu a Cristo, e Paulo, nós vamos ver mais para frente, o apóstolo Paulo vai fazer questão de trazer motivos pelos quais as pessoas devem seguir esses princípios, mas fato é que não tem como uma pessoa que é crente em Jesus, que creu no Evangelho, que trouxe Jesus para a sua vida, caluniar alguém. Caluniar é dizer um fato mentiroso, trazer uma imagem negativa para alguém. E hoje, em tempos de redes sociais, isso é ainda mais volumoso, porque você não precisa apenas ser uma pessoa pública conhecida para caluniar uma pessoa. Você não precisa apenas ir na delegacia e dizer que alguém fez algo que não fez para caluniar alguém. Basta você fazer um comentário numa postagem de uma pessoa. Basta você fazer uma publicação ou compartilhar uma notícia que não é verdadeira sobre uma pessoa. Hoje, as redes sociais e as mídias sociais são alimentadas, são conduzidas e são financiadas no momento em que as pessoas recebem delas um alento para o seu coração naquilo que lhes faz falta. E o que mais as pessoas veem nas redes sociais? Fuxico gospel, o notícia dos famosos, não é? As pessoas ficam esperando qual vai ser o próximo escândalo da igreja. As pessoas ficam aguardando, olhando nos seus feeds de notícia, olhando no seu Instagram, qual vai ser o próximo pastor a pecar, qual vai ser o próximo cantor gospel que vai dizer algo terrível. As pessoas ficam esperando algo terrível acontecer e nutrem esse comportamento na sociedade. Nós acabamos alimentando aquilo que lá na frente as pessoas vão olhar e dizer: Ih, é crente, é daquele povo que faz tudo errado, diz que é uma coisa, mas é outra. Se nós tomarmos noção e consciência de que a nossa vida, tanto diário, de não caluniar alguém no trabalho, de não caluniar alguém na rua, de não caluniar alguém na escola, de não caluniar alguém na igreja, nós termos a consciência de que a vida nas redes sociais também hoje é uma realidade, de que você não deve alimentar a calúnia, de que não deve alimentar as brigas, nós vamos entender e compreender e ser pessoas melhores, mais parecidas com Cristo. Ele vai dizer: evitem brigas, sejam pacificadores. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da... Como que nós, que seguimos o príncipe da paz, podemos promover brigas? Alguma coisa não está condizente. Se eu digo que eu sigo ao príncipe da paz, se eu digo que eu sigo a Cristo e promovo briga, então alguma coisa está errada. Ou eu não creio de verdade, ou Cristo não está em mim. Não é possível que o cristão, que o crente incentive e alimente brigas. O crente tem que ser pacificador. Quando alguém chegar e falar mal de uma pessoa para você, você deve conciliar. Você não deve passar a briga para frente. Se chegou até você, se chegou até mim, nós temos a responsabilidade de encerrar o problema imediatamente. O crente falha quando a notícia ruim chega aos seus ouvidos e ao invés dele promover a solução, ele passar aquela notícia para frente. Se você não vai trazer solução, não passe a fofoca para frente. Se você não vai sentar, colocar as partes envolvidas e trazer paz, não passe a notícia ruim para frente. Seja pacificador. Isso é bom, irmãos, nós
temos experimentado uma convivência de comunhão saudável na igreja. Quem concorda comigo? Mas essa convivência saudável que nós temos hoje aqui, ela fica a uma linha tênue de dar errado quando, ao invés de pacificar, as pessoas passam uma fofoca para frente. O ambiente de comunhão do crente é o melhor lugar para trazer salvação para uma família. Imagine se nós destruirmos este ambiente com uma fofoca. Imagine se nós nos tornarmos responsáveis por um descrente chegar por aquela porta, ver um ambiente insalubre e dizer, eu não quero esse Deus. Imagine se for responsabilidade nossa não ser o exemplo correto de quanto a vida em comunhão é boa. Imagine se nós formos o motivo de uma pessoa deixar a igreja. Sabe, é responsabilidade nossa promover a paz. E se você chegou até este lugar e encontrou um ambiente de paz, você e eu somos responsáveis por dar manutenção a isso. Isso no ambiente de igreja, na sua casa, você é o responsável por promover o ambiente de paz. Você sabe qual que é a frase que você vai dizer que vai criar o caos. Então você sabe qual frase evitar. Você sabe qual atitude evitar. Você sabe o que você pode não fazer e o que você pode fazer para promover a paz. Eu sei, por experiência própria, de que às vezes, se movimentar menos, ser mais tranquilo, ser mais calmo, ser mais longânimo, se irritar com menos facilidade. Isso parece difícil para algumas pessoas, mas eu garanto para você que isso não vem de uma atitude humana. Isso é promovido pela ação do Espírito no coração das pessoas. Nós vamos ver isso mais para frente. Amém? E ele vai dizer, ainda no verso 2, que sejam amáveis e mostrem a todos a verdadeira humildade. Humildade não tem a ver com condição financeira. Eu conheci muitas pessoas muito ricas que eram humildes de coração e conheci muitas pessoas que eram pobres, mas que não eram humildes. A humildade não tem a ver com a condição social, nem com a classe de poder que a pessoa ocupa. Não importa se a pessoa é rica ou pobre, se ela é relevante ou irrelevante na sociedade, o que importa é que o coração da pessoa é humilde. A humildade tem mais a ver com a forma com o que a pessoa trata o próximo do que com o que ela tem com sua condição social. O humilde tem a prioridade de colocar o interesse comum acima dos seus. A pessoa que não é humilde é aquela pessoa que acha que o mundo gira em torno dela. E que a igreja está lá para satisfazer os seus interesses, que a família está lá para satisfazer os seus interesses, que a sociedade está lá para satisfazer os seus interesses. Quando você olhar para você e ver que os seus interesses estão sempre na frente do interesse comum, então talvez você tenha perdido um pouco de humildade no seu coração. O interesse comum é importante, é relevante. Nós vemos mais humildade numa pessoa rica que serve do que numa pessoa pobre que é soberba de coração. Então, é importante e relevante, a palavra está chamando para que nós testemunhemos para a paz, que nós sejamos moldados diante do Espírito Santo, para não caluniar ninguém, para evitar brigas, para ser pacificador e para sermos humildes. Vamos para o verso 3, vamos ler 3, o 4 e o 5. Em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas quando Deus, o nosso Salvador, revelou sua bondade e o seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Agora o apóstolo Paulo começa a trazer uma reflexão sobre a obra da cruz na vida do crente no seu dia a dia. Ele vai dizer, olha,
nós éramos escravos das nossas paixões, nós éramos escravos da nossa vida pecaminosa, mas a partir de Jesus, nós recebemos essa condição de vivermos de uma forma diferente. Não é pela nossa capacidade humana, nós sempre insistimos de dizer isso neste púlpito. Nós insistimos, eu, o pastor Renan, o Gustavo, a pastora Maiane, qualquer pessoa que assuma essa plataforma para pregar tem insistido nisso. Não é pela nossa capacidade que nós podemos transformar o nosso coração, mas pela ação do Espírito Santo, pela nova vida que recebemos em Jesus. Essa nova vida deve refletir no nosso coração, não apenas no nosso sentimento, da boca para fora, mas deve refletir de coração nas nossas atitudes. Verso 5, Ele não nos salvou porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia, Ele nos lavou para remover os nossos pecados e nos fez nascer de novo. A partir do momento que conhecemos a Cristo, nós passamos a ter uma nova vida. Quem recebeu uma nova vida? Irmão, quer saber se algo é bom para você ou não? Reflita se isso te escraviza. Reflita se isso está tomando o lugar que não deveria no seu coração. Às vezes pode ser o dinheiro, pode ser o uso das redes sociais em excesso, pode ser um relacionamento, pode ser qualquer coisa. Se algo está te escravizando, repense, reavalie, coloque diante da palavra do Senhor, conflite com a palavra do Senhor e veja se isso é bom ou não para você. Veja se isso está aprisionando a sua vida. Veja se isso está te impedindo de seguir em frente. Veja se isso está te afastando da presença do Senhor. Paulo está dizendo, olha, nós recebemos uma nova vida a partir de Cristo. E nós só podemos experimentar este comportamento vindo do Espírito Santo porque recebemos essa nova vida. Não faz sentido voltar às velhas práticas. Não faz sentido voltar a ser escravo de novo do pecado. Não faz sentido viver uma vida aprisionado. Você foi livre por Jesus na cruz e livre para sempre. Nós fomos livres por Jesus na cruz e livre para sempre. Então, relembre da bondade do seu Salvador e verifique aonde ainda Jesus precisa alcançar no seu coração. Isso é uma reflexão para todos nós. Todos nós temos um ponto ainda mais a entregar ao Senhor da nossa vida todos os dias. Verso 6. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça nos declarou justos e nos deu esperança de que herdaremos a vida eterna. Verso 8. Essa é uma afirmação digna de confiança, e quero que você insista nesses ensinamentos para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Paulo vai trazer o fato de que o Espírito que Jesus derramou sobre nós, e Paulo vai usar o artifício da graça, da justificação, da esperança que herdaremos a vida eterna. Ele lança a mão desses argumentos para dizer, para Tito insistir nesses ensinamentos, de ser bons cidadãos, de dar bons testemunhos, de ser pessoas dignas diante dos homens e diante de Deus. A atuação do crente no dia a dia deve ser em favor de praticar o bem. Sabe quando o crente deve abrir os seus olhos? Nós temos duas nacionalidades. Você fala assim, nossa, eu só nasci no Brasil. Talvez algum irmão aqui tenha uma terceira nacionalidade. Mas todos nós que conhecemos Jesus adquirimos uma nacionalidade. Nós somos cidadãos dos céus, mas também somos cidadãos da terra. E você deve olhar para você no seu coração, onde uma
cidadania está conflituando com a outra. O crente deve viver para realizar e promover o bem. Quando eu preparava essa mensagem, eu lembrei do filme Até o Último Homem. Quem assistiu esse filme? O soldado Desmond Doss, que foi destacado para ir para a guerra, e como ele era cristão, ele se recusou a utilizar uma arma no meio de uma guerra. Então, ele foi destacado para um grupamento de salvamento, de auxiliar aqueles que estavam feridos. E numa única batalha, o Doss salvou 75 homens. Se ele tivesse insistido na ação humana de pegar uma arma para ir à guerra, 75 pessoas tinham morrido. Mas como ele definiu no seu coração que ele iria agir como um cristão, ele salvou 75 pessoas. Nós devemos olhar para a nossa vida e para a nossa ação em sociedade. Se isso está salvando alguém, então nós estamos fazendo certo. Se isso está promovendo apenas morte e destruição, então estamos fazendo errado. Vamos ao verso 9. Não se envolva em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, nem em disputas e brigas sobre a obediência às leis judaicas. Essas coisas são inúteis e perda de tempo. Aqui Paulo fala para Tito não perder tempo com discussões bobas. Quantas vezes nós perdemos tempo? Perdemos tempo discutindo com o nosso vizinho, perdemos tempo discutindo com a família. Irmãos, nem chegou a época da eleição e as pessoas já estão alvoroçadas nos seus corações. Quantos relacionamentos mais a política ainda vai destruir? Quantos relacionamentos mais os pensamentos teológicos diferentes vão destruir? Quantas convicções você ainda quer trazer para o seu coração para te afastar mais da sua família, dos seus amigos, da comunhão com a igreja? Se existe algo bom a se fazer, é não perder tempo. Não perder tempo com discussões bobas, não perder tempo abrindo espaço para coisas que não vão produzir nada em nós. Aqui, eles brigavam por genealogias e discutiam se fulano era filho mesmo de ciclano, se era descendente mesmo de quem dizia, porque tem uma relevância no mundo oriental, principalmente para os judeus, para os muçulmanos. Eles geralmente sabem a árvore deles até Abraão, lembra nome por nome, porque isso para eles era relevante. Mas Paulo diz, olha, abra mão do que é relevante para você para viver em paz. Às vezes nós trazemos coisas que parecem ser tão importantes para nós, e nós, por trazer essas coisas que são bobas, mas que nós damos uma importância tão grande, nós perdemos tempo, perdemos amigos, perdemos irmãos, perdemos tempo. Nós devemos deixar de lado aquilo que nos faz perder tempo para dar bom testemunho. Verso 10 e verso 11, essa é uma indicação para o presbitério da igreja de Creta, mas que fica para você, para a sua vida cotidiana. E que nós temos buscado aplicar aqui na igreja também. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta uma primeira vez e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmo com seus pecados. Existem pessoas que escolhem viver uma vida de conflito. Existem pessoas que parecem que não conseguem viver longe de uma briga. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, mas a pessoa está se coçando para arrumar uma encrenca. E o que Paulo diz é, advirta essa pessoa uma vez, pessoalmente. Advirta essa pessoa uma segunda vez, mas se ela insistir nesse comportamento, essa pessoa não vai fazer bem para você. Tira do meio de vocês. Sabe, se a pessoa está tão preocupada em causar brigas e conflitos, então ela não conheceu Jesus ainda. Ela nega diariamente a ação do Espírito no seu coração. Apenas aqueles que são pacificadores estão aceitando a ação do Espírito no seu coração. Se uma pessoa está trazendo contenda na igreja, nós devemos tirar fora. Se tem alguém que está no seu círculo familiar, mas não é
Os irmãos não vai mandar a esposa embora. Se briga muito comigo, eu vou mandar você embora. Não tem muito o que fazer. Divorciar não é permitido, né? A Bíblia não nos dá essa direção. Então, mas se você tem no seu ciclo de amizades uma pessoa que só arruma encrenca, se você tem alguém que frequenta a sua casa que só arruma encrenca, irmão, adverte essa pessoa para tentar resguardar a amizade, mas se você vê que não é possível, se livra dessa encrenca. Não perca tempo. Conviva com pessoas que são boas, que são pacificadoras. Traga pessoas para a sua casa que não vão te trazer problema. Conviva em ciclos de amizades saudáveis. E assim, você vai dar bom testemunho. Nós estamos sendo moldados pelo Espírito para testemunhar para uma sociedade de que Cristo está vivo. E isso é poderoso, e isso é uma responsabilidade. Nós não estamos carregando qualquer mensagem, nós estamos carregando a mensagem. Nós não estamos carregando qualquer notícia, nós estamos carregando a boa notícia do Evangelho. E cabe a nós, que somos outdoors da graça de Deus, termos uma vida que dê bom testemunho. E a Bíblia está nos ensinando a fazer isso. Para as autoridades, para a sociedade, para a nossa família, para onde nós estivermos. Amém? Se coloque de pé.